Boa noite, graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos, todos que nos ouvem nessa noite mais uma vez. É um privilégio estarmos reunidos mais uma noite, mais uma oportunidade, compartilhando a palavra, meditando na palavra de Deus, buscando vida, força, sabedoria e graça para cada um de nós. Eu louvo a Deus por todos que têm nos acompanhado, que têm estado conosco todos os dias. Nós estamos vivendo um tempo novo, um tempo diferente, e aqui da nossa igreja em Portugal, e nós temos experimentado a graça de Deus a cada dia, que tem nos fortalecido para permanecermos firmes no propósito de continuarmos fazendo aquilo que Deus pôs no nosso coração, que é levar a palavra de Deus, levar e semear a palavra de Deus, mesmo pelas redes sociais. Nós estamos aqui já há 30 dias praticamente vivendo um tempo de quarentena, de confinamentos, mas Deus tem nos abençoado, nos fortalecido, e eu agradeço a Deus a todos que têm estado conosco, nos acompanhado nas lives, têm compartilhado com seus amigos, têm compartilhado com seus amigos aí do Face, e tem nos seguido também pelas redes sociais. Você pode assistir os nossos cultos também pelo canal do YouTube, Igreja Peniel Portugal, e pode também ver as nossas lives, algumas delas, não todas, lá pelo Instagram, Igreja Peniel Portugal. Esta página do Face tem sido a nossa página oficial para que possamos manter uma live diária, todos os dias, uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua vida. Glória a Deus pela vida de todos que têm nos ajudado, e que nós continuemos firmes no propósito. Em breve, creio eu que nós estaremos reunidos novamente presencialmente. Claro que desde já nós vamos nos reunir presencialmente, obedecendo aí as novas orientações que nos foram passadas e que estão sendo passadas para cada um de nós, para que possamos evitar a contaminação, mas também não deixemos de voltar a uma certa normalidade com restrições. Mas enfim, eu creio que no próximo mês haverá mudanças. Essa transmissão diária tem sido feita, Deus tem nos dado graça para que estejamos aqui todos os dias, e tem sido um tempo bom, um tempo de bênção para cada um de nós. Que você possa estar também compartilhando aí com mais pessoas, nos ajudando a divulgar e a semear vida, semear bênção, semear paz, semear força, alegria, nesses tempos em que muitos de nós sofremos situações difíceis, né? Desempregos, as enfermidades, as crises financeiras, também o nosso problema do isolamento, que causa para muitos depressão, tristeza, e de certa forma isso baixa a nossa imunidade e nos faz mais susceptíveis às enfermidades. Com isso nós podemos aprender muita coisa. Uma delas é a tridimensionalidade da vida. O homem foi criado por Deus, compondo-se de 3 partes, né? O corpo, a alma e o espírito. Em Gênesis 1, 26, 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança Deus o fez. E Deus o criou, portanto, corpo, alma e espírito. Ele, ao mesmo tempo que ele precisa ter o seu corpo físico bem saudável, ele precisa também manter a sua alma, que é a sede dos seus sentimentos, do seu coração. Ele precisa também alimentar o seu espírito, que é a parte da qual nós nos relacionamos com Deus. E nessa tridimensionalidade, o homem ele precisa cuidar-se, para que enfim ele possa ter uma vida plena, uma vida completa, uma vida abundante em todas as áreas. E eu hoje quero ler para você o texto que traz para nós a ideia da importância de cada um de nós experimentarmos um relacionamento mais profundo com Deus. Em João capítulo 3, nós encontramos a história narrativa de um homem que foi ter com Jesus à noite, a história de Nicodemos, do qual ele se aproxima de Jesus e ele começa a perguntar a Jesus
sobre a importância ou como, de fato, nós podemos encontrar a Deus. E esse texto diz assim: esteve de noite e foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Estas perguntas de Nicodemos com Jesus foram encontros que trouxeram transformações. Esse encontro de Nicodemos com Jesus, ele traz para nós a ideia daquilo que é a verdadeira espiritualidade, diferenciando-a daquilo que é a religiosidade. Nicodemos era um príncipe. Nicodemos pertencia ao Sinédrio. Nicodemos era fariseu. Nicodemos conhecia a lei de Israel e conhecia a cultura judaica. Nicodemos era um homem sábio, era um homem de posição, era um homem de respeito. E ele se aproxima de Jesus, chamando Jesus de Rabi. No capítulo 3, verso 2, Nicodemos diz Rabi. Para Jesus isso era um elogio, vindo de quem vinha aquele elogio, vindo de um homem de caráter, de um homem de posição. Para os da sua religião, para os fariseus, Nicodemos era um homem considerado perfeito, de caráter, um homem de posição e um homem de bom testemunho. E ele se aproxima de Jesus, se sujeitando, se submetendo e dizendo Rabi. E dizendo: sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Aqui Nicodemos traz para nós a ideia da religião, sabemos. Ser alguém que conhece a religião é dizer: eu sei, eu conheço os 3 princípios dos quais se fundamenta uma religião. Eu conheço o credo, o rito, as crenças e os dogmas. Eu conheço, portanto, os princípios pelos quais eu preciso crer. Eu conheço os dogmas que foram fundamentados para que neles creiamos em algo, em alguma coisa. Eu sei também qual é a liturgia, qual é o rito sagrado para que nós possamos nos chegar a Deus. E nesse rito, nesse dogma e nesses credos, nós fundamentamos aquilo que chamamos hoje de religião. Embora a Bíblia nos traz para nós a ideia da religião como sendo do latim religare, que é ligar o homem de volta a Deus. Portanto, a religião ela é intrínseca e inerente ao caráter do homem. Como o homem foi criado por Deus, ele foi criado essencialmente um ser religioso. Todos nós, de uma forma universal, nós nos voltamos para uma divindade, nós nos voltamos para Deus. Alguns de nós não sabem o caminho, não sabem como, mas nós ansiamos pela presença do Criador, nós ansiamos por respostas. A nossa vida, afinal, tem que ter sentido e tem que ter propósito. É como dizer: para que pregar algo para você se isso não faz sentido para a sua vida? Da mesma forma, Nicodemos buscava sentido e respostas. Por isso ele dizia: nós sabemos que tu, ó Jesus, é mestre em Israel. Rabi, tu és mestre. Agora, a minha pergunta que eu tenho é: tu és mestre vindo da parte de Deus? Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo, se não for operado pelo dedo de Deus. Então Nicodemos reconhece que Jesus era divino e vindo da parte de Deus. Saber quem Deus faz parte da experiência religiosa. Mas muito mais do que isto, saber quem Ele é
é experimentá-lo na sua própria experiência pessoal. E era isto que Jesus queria transmitir para Nicodemos. Dizer para Nicodemos que apenas conhecer a lei, os velhos testamentos, os dogmas, os ritos, a liturgia, não fazia de Nicodemos alguém que de fato conhecia e pudesse conhecer a vida espiritual. Jesus disse que para chegar a Deus não há atalhos, há só um caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim. Não há, portanto, atalhos dentro das religiões para nos levar a Deus. Esta religião da qual nós temos um conceito ocidental na nossa mente, ela é muito diferente daquela religião que a Bíblia diz que tem que ser, e da Bíblia prega como ela tem que ser. Por exemplo, quando você lê em Gênesis no capítulo 4, a história de Enos, diz lá que Sete, ele teve filhos e ele gerou a Enos. E em Enos ele começou-se a invocar o nome do Senhor. Aquele jovem não conhecia nenhum rito, ele não conhecia nenhum dogma, ele não conhecia nenhuma liturgia. Mas houve do seu coração algo espontâneo, um desejo de buscar a Deus e de conhecê-lo. Um desejo de se aproximar de Deus e saber quem Deus é. Portanto, diz que em Enos começou-se um culto espontâneo. Em Gênesis, no capítulo 4, verso 26. E ali começou-se, portanto, a invocar o nome do Senhor. Alguns dizem por aí que a espiritualidade sem Deus, ela também é possível. Porque uma espiritualidade sem Deus, ela é fundamentada na meditação, ela é fundamentada em princípios fora da crença na palavra de Deus. Alguns podem usar até remédios ou qualquer química que os transcende do mundo real e os leve a ter experiências místicas. Mas essa espiritualidade não te levará de forma alguma à salvação. Porque a verdadeira espiritualidade, ela se une à religião. Porque a religião sem espiritualidade também não te levará a Deus. Da mesma forma como a espiritualidade sem religião não poderá levar cada um de nós ao conhecimento do verdadeiro Deus. Trazendo na prática, Nicodemos tinha uma religião, mas ele queria conhecer o caminho para se relacionar com Deus. Ele queria conhecer o caminho da verdadeira espiritualidade. E Jesus disse para ele que, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele sabia que Jesus era vindo da parte de Deus e que operara muitos milagres. E que os milagres que Jesus realizava eram de fato uma testificação de que Jesus era Deus. O testemunho era esse, os milagres testemunhavam que Jesus era Deus para Nicodemos. Mas isto não fazia de Nicodemos alguém que se relacionava com esse Deus, mesmo conhecendo a letra, mesmo conhecendo a história, mesmo conhecendo a religião judaica. E aqui diz, portanto, que Jesus orientou aquele homem dizendo: importa-vos nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito jamais poderá entrar no reino de Deus. Por isto, a religião e a verdadeira espiritualidade, elas se unem num só propósito. Qual é o propósito? O propósito de nos levar a ter uma experiência verdadeira com aquele que é o único Criador e Senhor de todas as coisas. Nós precisamos entender que nascer da água e do Espírito é nascer de Deus, é nascer do alto, é nascer do Espírito. Na simbologia da água, nós entendemos que nós somos lavados pela palavra. Em Tito capítulo 3, versículo 5, fala que Ele nos regenerou pela palavra. Portanto, nós precisamos nascer da palavra de Deus, nascer com uma nova mentalidade para Deus, sermos gerados pela palavra viva e eficaz, que é poderosa para penetrar
e cortar as nossas juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus limpa, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus santifica o homem. Por isso nós precisamos ver que um dos maiores milagres que aconteceu não foram os milagres da cura do cego, dos mancos, dos coxos que Jesus operara, mas desde o princípio da criação, pelo poder da palavra, Deus fez os céus e Deus fez a terra. Toda a criação do mundo foi realizada pelo poder da palavra de Deus, e é pelo poder dessa palavra que Deus faz uma nova criação. Esta nova criação, ela acontece hoje, ela acontece na mente e no coração daquele que crê, experimenta a verdadeira religião e a verdadeira espiritualidade num relacionamento profundo com aquele que nos criou. Ou seja, Deus passa a estar em nós e Deus passa a se relacionar conosco como Adão e Eva se relacionavam com Deus antes da queda, no princípio da criação. A comunhão, a vida, a paz. E o que nós percebemos hoje é que muitas das religiões, na verdade, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afastou, porque ela criou para nós, seres humanos do mundo contemporâneo, uma religião vazia, uma religião falsa, uma religião que não compactua com uma sociedade tão dinâmica como a nossa. As religiões das instituições, as religiões onde elas mais pressionam, elas mais ditam para nós o que fazer, do que nos libertam, do que traz para nós espontaneidade, voluntariedade. A Bíblia está dizendo que em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo as coisas velhas ficarão para trás e tudo se fará novo. Em Cristo nós não experimentaremos uma imposição, mas uma libertação. Ele diz: importa-vos nascer de novo, e quem não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ora, nascer do Espírito significa para nós uma verdadeira liberdade, ou uma verdadeira libertação. O vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos aqueles nascidos do Espírito Santo. Sermos livres. Deus nos criou para ser livres. Deus não nos criou para viver presos. Deus não nos criou para viver em confinamentos. Deus não nos criou para viver dentro das nossas casas, em relacionamentos com pessoas, com vidas. Deus nos criou para viver a vida. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele e nos relacionarmos com o nosso próximo. Por isso, esta verdadeira religião é aquela que Tiago diz no seu evangelho, quando ele diz que a verdadeira religião e sem mácula para com Deus é visitar os órfãos nas suas necessidades, é ajudar o próximo e manter-se incontaminado do mundo. Isto é ser religioso. Ou seja, isso também é ser espiritual, é você ter um relacionamento com Deus e manifestá-lo nas suas relações com o próximo. Por isso Deus nos criou para ser livres. A nossa mente, o nosso coração, ela encontra libertação em Deus e no amor de Deus e nesse relacionamento com Deus, daquilo que nos escraviza, da culpa, da raiva, do ódio, dos sentimentos que machucam a nossa alma e o nosso coração. Por isso Jesus estava dizendo que aquele que é nascido da carne, é humano, ele é carnal. Mas aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. E ele diz que quem não nascer da água e não nascer do Espírito, jamais poderá entrar no reino de Deus. O mundo secular, as sociedades ocidentais, o materialismo utópico, a felicidade desencantada do mundo, fazem com que o homem busque cada vez mais um sentido para a sua vida. O verdadeiro sentido para a sua vida encontra-se num relacionamento que começa com Deus. Religião é voltar-se para Deus,
religar-se de volta com aquele que nos criou. E a espiritualidade é o relacionamento, é nos relacionarmos constantemente com Deus, independente das instituições. Você pode estar onde estiver, Deus se faz presente onde você o invocar, onde você clamar, onde você chamar por Ele. Isso significa que você está sendo alguém espiritual, você está se relacionando com Deus, você está meditando na palavra de Deus, e assim você nascerá e viverá uma nova experiência com Deus. O que faz sentido para a nossa vida não é saber que Deus existe, não é saber que igrejas existem, isso não faz sentido para nós. Não é saber que Deus faz milagres, não é saber que a Bíblia é a verdade, mas o que faz sentido para nós é ter uma experiência com esta verdade, com este caminho e com esta vida que é Jesus Cristo. Nicodemos, ele ficou admirado com Jesus naquela noite. E Jesus disse para Nicodemos: tu és mestre em Israel e não sabes o que é o significado de nascer de novo. Nicodemos de fato não compreendia, porque ele era carnal, porque na sua religião ele viveu durante todo o tempo da sua vida aprendendo apenas a letra, mas ele não conhecia o poder de Deus. Nós precisamos experimentar esse poder de Deus. E a minha oração é que neste mundo em que vivemos, nesta felicidade utópica em que vivemos, no materialismo, no secularismo, nas várias religiões que se dizem religiões que existem no mundo, mas são vazias de Deus, uma religião sem Deus, um novo ateísmo, uma nova roupagem que nos engana, elas causarão em nós mais perdição do que vida. Para terminar, eu digo para você, em João 10:10, Jesus disse: o diabo ele vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. Ser alguém que prega a religião é dizer: volte-se para Deus. E ser alguém que prega a verdadeira espiritualidade é dizer: relaciona-se com Deus. Tenha comunhão com a palavra de Deus e com a pessoa do seu Filho amado Jesus. Naquele dia, Nicodemos voltou para sua casa e ficou completamente transformado pelas palavras de Jesus. Diz a Bíblia que na crucificação de Jesus, após a crucificação, quando o corpo de Jesus havia sido descido da cruz, José de Arimateia, um homem rico, que ofereceu o sepulcro que era dele para que Jesus fosse sepultado, diz que Nicodemos também foi até lá. E o relato de João fala que Nicodemos levou mirra, levou perfumes, levou bálsamos para poder sepultar a Jesus Cristo. Aquele encontro com Jesus transformou a sua vida e ele nunca mais foi o mesmo homem. A minha oração é que você encontre a Deus neste tempo de confinamento, que você encontre a verdadeira espiritualidade, que ela está agora longe da questão templo, mas ela se faz presente no verdadeiro templo, que é o coração de cada um de nós. Clame a Deus onde você está, busque a Deus onde você está, leia a palavra de Deus onde você se encontra, e Deus preencherá o vazio do seu coração e da sua alma para sempre e eternamente. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nesta noite mais uma vez, nós suplicamos a bênção da salvação de Deus para todos aqueles que nos ouvem. Nós oramos, Senhor, para que além da liturgia, além dos ritos e dos credos, cada um de nós tenha, Senhor, um relacionamento pessoal com o Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo seja derramado no coração de todo aquele que crê e de todo aquele que nos ouve. Nós oramos para que a Tua palavra, que tem poder para nos fazer nascer de novo, ela toque cada coração nesta noite e que leve cada um de nós, Senhor, a verdadeiramente experimentar este novo nascimento,
Diz a tua palavra, ó Deus, que importa nos nascer de novo, nascermos da água e nascermos do Espírito. Que a tua palavra aplicada aos nossos corações, por meio do Espírito Santo, gere nesta noite uma nova criação de homens e mulheres, de filhos e filhas, para a glória de Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Estamos morrendo de saudade de todos, mas em breve, permitindo Deus, estaremos juntos novamente. Deus abençoe a sua vida. Continue nos seguindo aqui às 8 horas. Amém? Deus abençoe você.